Oi, gente, voltei! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Ó, já cheguei aí chegando para mais uma aula, mais um conteúdo nosso aqui. Então já pega lá o teu material para você estudar. Pega o caderno, caneta, lápis, borracha, deixa tudo aí no jeito. Se concentra, peça para as pessoas aí da tua casa ficarem um pouquinho, ó, em silêncio, porque o nosso conteúdo aqui é rapidinho, tá? Uma hora só, não dá tempo nem de você enjoar da minha presença aqui, você já terminou a tua aula, tá? Então concentra, memoriza. Eu trouxe para vocês hoje um conteúdo, um pouquinho de teoria, tá? Mas assim, é importantíssimo porque é a história da comunidade surda. Então, assim, é uma pincelada, né? Bem resumidinho mesmo. E aí depois eu vejo se eu envio um PDF para vocês contando um pouco a história, né? Mais detalhada. Mas por hora, aproveita o vídeo, aproveita o conteúdo, faça as anotações pertinentes aí. E é, eu trarei aqui, compartilharei um vídeo, eu vou até achar ele aqui, memorizando, procurando, vamos lá. Que daí eu compartilho, porque ao invés de eu ficar falando aqui, é melhor vocês saberem de quem participa na comunidade, né? Através de um surdo mesmo, tá bom? Já compartilho o vídeo e aí vocês aproveitam o conteúdo. Ok? Boa aula, bons estudos e vamos avante! Esse é o vídeo, deixa eu passar ele em tela grande para vocês verem. Aí acho que fica melhor. Ele é surdo, mas tem a tradução, certo? Tem modalidade de voz. Então, ao invés de eu falar, é melhor vocês ouvirem, né, diretamente de alguém, ou verem através da Libras de alguém que faz parte dessa comunidade, certo? Amém. Tudo bem com todos? Meu nome é Sebastião e meu sinal é este. O que eu sou? Sou surdo e sou casado. Onde moro? Em Petrolina, o sinal da cidade é este. Em que estado fica? Pernambuco. Então, vamos estudar a história da educação de surdos mundial, vivida há muitos tempos atrás. No período de 476 d.C. a 1453 d.C. Vamos estudar, se esforcem, vamos. Será explanado o seguinte tema: período da Idade Antiga, em 4 locais: Roma, Grécia, Egito e a região da Pérsia. Conhecem? Nossa, os surdos sofreram demais. Em Roma, procuravam os surdos constantemente e as suas famílias às vezes usavam de estratégias para os esconder. Caso algum romano encontrasse um surdo, não, eles o pegavam e o matavam, ou o jogavam no rio.
Pois é, que amargor, não foi fácil. Agora o local chamado Grécia. As pessoas dessa sociedade viam a pessoa surda como um ser defeituoso e inválido. Eles o conduzia a um alto monte que vizinho está um rio abaixo, e lá do topo os surdos, desconhecendo de toda a situação e aquelas pessoas conspirando com aparentemente ar de maldade, o empurrava, que acabava despencando e caindo no rio. Ele morria, ou, caso conseguisse viver em alguns casos, teria que viver sua vida e seguir seu caminho solitariamente. No Egito e na região da Pérsia, os povos dessa região viam a pessoa surda como um ser especial. Eles acreditavam que os surdos tinham contato e uma comunicação secreta com os deuses. Por esse motivo, eles tinham um forte sentimento humanitário e de grande respeito. Também os reverenciavam. Não havia educação para os surdos e eles tinham uma vida inativa. Agora é sobre o período da Idade Média. Nesse período, as pessoas viam as pessoas surdas como seres estranhos. E dentro de uma família, quando o pai e a mãe faleciam, morriam, os irmãos dividiam os bens, mas a pessoa surda não tinha direito à herança. Também não tinha direito a votar, não tinha direito a casar. Caso o Papa liberasse, aí sim eles poderiam casar. As pessoas se reuniam e viam esses surdos, faziam grandes fogueiras e os lançavam nelas até os consumir. Eu quis compartilhar esse vídeo porque, às vezes, eu passando a teoria, falo assim, ai, a aula de teoria é tão chata. Mas é bom nós sentirmos essa empatia. Esse é o sinal de empatia. Porque isso nos motiva a continuar aprendendo, mesmo o idioma sendo difícil. Mas você pode ter certeza que aí, pertinho de você, no teu trabalho ou na escola que você estuda, tem uma pessoa surda. E se hoje, né, pós-pandemia, ou ainda uma pandemia mais amena, nós ouvintes, tantas pessoas com depressão e o surdo, sozinho, muitas vezes a família não tem contato com ele, só o contato presencial, mas não tem uma conversa. E eu, como intérprete de Libras, no contato que eu tenho com os surdos, constantemente eu recebo pedido para fazer chamada de vídeo, porque ele não está passando por um momento bom.
Eu, sozinha, não posso fazer muita coisa. Mas nós temos um grupo enorme de pessoas, intérpretes, ou vocês que estão aqui dedicando um tempo para aprender esse idioma tão lindo, para poder conversar com uma pessoa surda, e você fazer diferença na tua vida, fazer diferença na vida dela. Então, esse conteúdo, eu vou abrir um PDF para que eu não fique falando, né? Então, você vai depois visualizando. Deixa eu compartilhar ele aqui. Só um minutinho. Então, esse é o título, um breve histórico, um resuminho, para que você possa ter uma noção básica da cultura, um pouco da língua de sinal, onde começou. Agora você já visualizou esse vídeo e vamos aqui agora para fazer uma pincelada para você viajar desde o início, onde é que começou. Um breve histórico, esse sofrimento que veio desde a antiguidade. Numa linha do tempo, assim, na Idade Antiga, como vocês viram o vídeo do Sebastião, em Roma não perdoavam os surdos, porque achavam que eram pessoas castigadas ou enfeitiçadas. Na Grécia, os surdos eram considerados inválidos. No Egito e na Pérsia, os surdos eram considerados como criaturas privilegiadas e acreditavam que eles se comunicavam com os deuses. Na Idade Média, os surdos não tinham tratamento digno, eram jogados em fogueiras, considerados sujeitos estranhos, incapazes, proibidos de frequentar a igreja e proibidos de se casarem entre si. Na Idade Moderna, um médico filósofo, Girolamo Cardano, reconhecia a habilidade dos surdos, dizendo que a surdez e mudez não era impedimento para desenvolverem a aprendizagem. O monge Pedro Ponce de León estabeleceu a primeira escola para surdos. E aí, da idade contemporânea até os dias atuais, em 1814, o reverendo americano Thomas Gallaudet vai para a França, né? E aí ele traz para os Estados Unidos o professor surdo Laurent Clerc, que durante a viagem de 52 dias de navio, ensinou a língua de sinais para Gallaudet, que, por sua vez, ensinou o inglês. E aí, juntos, eles fundaram uma escola para os surdos nos Estados Unidos, e em 1864, o filho de Gallaudet funda a Universidade para Surdos. O avanço, o retrocesso e o avanço novamente da língua de sinais no mundo, onde tudo começou, como começou a ser difundido maiormente. Na França, o Adab Charles Michel de Lépée aproximou-se dos surdos nas ruas de Paris. Aí ele aprendeu a língua de sinais com eles e criou os sinais metódicos. Língua de sinais com a gramática francesa. Transformou a casa dele em uma escola para os surdos
E no ano de 1755, tinham 75 alunos surdos. A língua de sinais começou a ser disseminada pelo mundo. E aí nós temos, então, oralismo, comunicação total e bilinguismo. Oralismo foi em 1880, no Congresso de Milão, onde aí depois línguas de sinais foi proibido. Os surdos só poderiam se comunicar através do oralismo, e aí deveriam aprender a falar oralmente. E o grande influenciador e considerado o pai do oralismo, que foi o Alexander Graham Bell. Lembram dele? O que criou o telefone, né? Então, para Schiller, em 1998, o oralismo foi e continua sendo uma ideologia dominante na educação de surdos, pois a surdez era vista e ainda continua sendo associada a uma doença, e os surdos deveriam ser reeducados e tratados. Isso em 1998. Tão pertinho, né, gente? Durante a votação na Assembleia Geral, os professores surdos foram excluídos e negado o direito ao voto. No Congresso, havia 164 representantes ouvintes e apenas 5 dos Estados Unidos votaram contra o oralismo puro. Aí, em 1970, houve a utilização de vários meios de comunicação, a fala, os sinais e a escrita. De certo modo, abriu novos caminhos para a comunicação. Língua de sinais, misturada à língua oral, pouco avanço na educação e comunicação dos surdos, e uma leitura e uma escrita empobrecida. Língua de sinais e língua oral, baseadas em uma única gramática. E aí veio o bilinguismo. Que é isso? Língua de sinais e língua oral, leitura e escrita. Reconhece a diferença entre as línguas. Cada uma possui a sua estrutura gramatical, né? Tem a língua primária, que é a Libras L1, e a língua secundária, língua portuguesa, L2, na modalidade escrita. Bilinguismo é algo recente no Brasil e virou uma proposta de ensino, né, que nós temos aí. O objetivo, levar o surdo ao desenvolvimento pleno em sua língua primária e secundária. Segundo o dicionário Capovilla, da edição do ano 2000, o bilinguismo leva os surdos a desenvolverem habilidades em sua língua primária e secundária, podendo estas andar lado a lado. E no Brasil, quando inicia a disseminação da língua de sinais? No Brasil, a língua de sinais iniciou-se no Império de Dom Pedro II. Em 1855, Ernesto Rouet, educador surdo na França, veio para o Brasil a convite do imperador Dom Pedro II, porque Dom Pedro tinha um neto surdo, e o seu genro, Conde Du, parcialmente surdo, casado com a princesa Isabel. Alguns aqui falam a pronúncia Conde de, porque é francesa ali, então pronuncia aí como você sabe, tá?
Em 1857, é fundado no Rio de Janeiro o Instituto de Surdos Mudos. Esse termo mudos já caiu em desuso, mas nessa época que foi fundado desse jeitinho mesmo, certo? Hoje é o Instituto INES, certo? Que é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Olha que bonito. Viu que prédio lindo? Em 1987, foi fundada a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, na cidade do Rio de Janeiro. Que mais nós temos aqui? A Ronice Quadros. Ela, em 2006, ela colocou que a comunidade surda passou por várias batalhas e processos, né? E, juntamente com pessoas ouvintes que se engajaram e propuseram ajudar os surdos, e graças à persistência, essa comunidade passou a ter o direito da comunicação através da língua de sinais. Demorou no Brasil, né, gente? Demorou. O que nós temos? Ah, mas os surdos sempre se comunicaram, sim. Se comunicaram muitas vezes por mímicas, dentro de casa. A maioria dos surdos que eu conheço, eles não têm na própria família alguém que fale Libras com ele. Então, a maioria é por gestos, né? Uma linguagem gestual, ou então através da leitura labial. Às vezes as pessoas da própria casa conversam e eles fazem a leitura labial. E como eles também muitas vezes falam entre as famílias, daí eles falam ali, conversam, eles dizem talvez o que quer, o que deseja, e aí o familiar entende, mas a comunicação mesmo pela Libras é muito raro. Pelo menos assim, na maioria dos surdos que eu conheço, a família não comunica. Então, vamos lá. Veio aqui, então, Libras, língua brasileira de sinais, é uma língua que utiliza o quê? O espaço visual. E ela não é uma simples gestualização da língua portuguesa. Ou então, como vocês estão aprendendo agora, a questão da topicalização, pegar uma frase, entender a sequência dela, eu não posso falar todas as palavras sinalizadas. Não, eu tenho que obedecer uma estrutura para que o surdo consiga entendê-la, certo? Então, por isso que não é português sinalizado. Eu não falo e sinalizo, falo e sinalizo. Não, eu tenho que utilizar toda a gramática, a estrutura, colocar as pessoas, os personagens no lugar corretamente. E aí a Libras não é universal. Por quê? Porque existem variações de regionais e dialetos. Por que Libras não é universal? Porque a língua de sinais, ela é, vamos dizer que quase totalmente universal. Mas a Libras, ela é o quê? Ali está o quê? Língua brasileira de sinais. Então, se você quiser saber, será que um amigo que mora fora do Brasil, lá, será que tem pessoas surdas? Tem pessoas surdas, sim. Mas aí é a língua de sinal daquele país. No caso dos Estados Unidos, é American Sign Language, que é ASL, certo? Então, temos, sim, língua de sinais e acho que praticamente no mundo todo. Voltando aqui para o nosso documento, é uma língua que apresenta todos os componentes das línguas orais, como gramática, semântica, sintaxe e outros elementos. Isso tudo no passo a passo, nas próximas aulas, vocês
vão sendo apresentados para esses nomezinhos aí. Porque apresenta diversos componentes, como as línguas orais, e sim, Libras é o idioma reconhecido por lei. Vamos lá. Libras é um referencial na identificação dos surdos, é uma língua e não linguagem, certo? É um idioma e é o seu meio de comunicação. Através dela, os surdos desenvolvem sua identidade, os fazem parte da sua cultura e da sua comunidade. A legislação. Ai, mas eu preciso memorizar a legislação? Alguns itens são muito importantes. Então, nós temos a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece Libras como meio legal de comunicação e de expressão. Nós temos o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e ele regulamenta essa Lei 10.436, que foi criada em 24 de abril, certo? E o artigo aqui desse decreto é o artigo 18 da Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Porque sempre vai uma ementa, né, que fala, e aí vai analisar toda essa lei, e aí, quando ela vem e será promulgada, divulgada, o presidente da República vai lá e decreta, certo? Por isso que tem o primeiro em 19 de dezembro de 2000, e depois, quando ela é efetivada mesmo, lei, em 24 de abril de 2002. Eu não entendo muito de lei, de política, não, mas estudando Libras, aí alguma coisa, né, eu fui aprendendo, tá? E depois nós temos a lei, que é a lei de 12.319, de 1 de setembro de 2010, que regulamenta o exercício da profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Ó, eu aqui. E você aí futuramente, por que não? Seja muito bem-vindo. O nosso próximo slide, ele entrará um pouquinho na cultura, na comunidade e na identidade surda, certo? Vamos lá. Olha que bonitinho, Brasil, povo, nossa cultura e a cultura de um povo, de uma comunidade, está relacionada com o seu jeito de entender o mundo e modificá-lo. Para a comunidade surda, esse processo também ocorre. E os surdos possuem uma visão de mundo e o modifica, tornando-o acessível e habitável. A cultura surda deve ser valorizada. A forma espacial do surdo ver, perceber, estabelecer relação e valores deve ser utilizada na educação dos surdos. Ter uma cultura é viver em igualdade de direitos, mesmo com um estilo de vida diferenciado em alguns aspectos, como o uso da língua de sinais. A cultura surda é diferente da cultura ouvinte, certo, gente? Porém, existem preconceitos dentro da própria cultura surda. Como nós, ouvintes, dentro da nossa própria cultura ouvinte, temos muito preconceito, não é? Então, na cultura surda também, normal. E aí está relacionada à identidade surda que é construída por cada indivíduo surdo, onde tem a exclusão e inclusão. Deixa eu tomar uma água, que eu fui lendo muito, mas eu quis compartilhar com vocês através do PDF, o documento aí, para que vocês possam ir lendo, entendendo. A princípio, se não entender, volta, certo? É uma teoria, é uma aula assim, um pouquinho chata, porém ela é essencial.
A cultura surda, ela favorece a construção da identidade surda. Devido à surdez, o domínio da língua oral nunca poderá se equiparar ao domínio da língua materna, no caso, língua de sinais ou AL1. Como eu disse, leitura labial, o uso dessa técnica leva apenas a perceber aspectos articulatórios da fonologia da língua oral. Eu já ia falar fonoaudiologia, né? Anseios dos surdos em seu mundo. Desejo de poder se comunicar com os pais na infância e na vida adulta. Eu conheci um surdo e o pai dele pediu para que comunicasse com ele, dizendo que ele amava o filho, mas ele não sabia como dizer isso. Você vê? Coisa simples. Mas nem todos se dispõem a aprender a Libras, né? Vocês fizeram a diferença, deram o primeiro passo. A rotulação de que os surdos não sabem nada, não aprendem nada por não ouvir. Isso nós temos muita certeza de que é total mentira, porque eu conheço muitos surdos inteligentíssimos, graduados, pós-graduado, mestrado, certo, gente? Existem também aqueles surdos que não saem de dentro de casa, que a família protege, super protege, não dá uma liberdade, uma autonomia para ele. Muitas das vezes é culpa da própria família, porque vai se perder por aí, ou não, vai sofrer bullying. Então, às vezes a família protege, deixa ali trancadinho dentro de casa. E aí, na superproteção, né, dos pais, onde vai oprimindo os filhos surdos a se desenvolverem, pois não os permite interagir e integrar no mundo dos ouvintes. Muitos acreditam que a língua de sinais é inferior à língua oral. E a comunicação acessível em Libras? Hoje, graças ao bom Deus, nós temos muitas comunicação através da Libras, né? A maioria do que passa, por exemplo, em um informativo, na televisão, na rede social, se não tem o quadradinho lá do intérprete, pelo menos tem uma legenda, muitos surdos conseguem ler, né? Aí vemos, a comunicação é o contato visual, será extremamente importante para a comunicação com surdos. O não contato, né? Se o surdo não conseguir ver a tua mão sinalizando, então essa comunicação ela será interrompida e prejudicada. Para aprender bem uma língua é necessário estudos e dedicação. Não é somente o vocabulário de sinais que o capacitará em sua aprendizagem e na sua fluência. É necessário aprender e compreender todo esse pacote que vem ali, certo, gente? Ou seja, toda a estrutura, recursos, conteúdo dessa língua, nesse caso, a nossa língua brasileira de sinais, a Libras. Os surdos possuem comportamento próprio, língua, valores e regras. Compartilham metas comuns e responsabilidades entre si. A visão do mundo é lógica, direta e concreta, sendo possível a aquisição da abstração e do imaginário. Às vezes eles imaginam alguma coisa, vai lá, luta, persistem e conseguem fazer aquilo. São pessoas autênticas, com capacidades para aprender e desenvolver habilidades, competências e autonomia. A maioria dos surdos que eu conheço trabalham independentes, outros têm família, são casados,
Conheço um que é um pedreiro, nossa, ó, top, habilidosíssimo. Então, nós vemos que, graças a Deus, a questão vai evoluindo, porque vem pessoas comprometidas, né, que são ouvintes, que estão em comunicação com surdos, o surdo fala, entende, consegue fazer esse compartilhamento de informações e ter essa comunicação. Como agir diante de um surdo, que eu já trouxe para vocês desde o primeiro dia de aula, lembram? Naturalmente, comunicar calmamente com a pessoa surda, não tenha medo, certo? Isso pode trazer constrangimento para a pessoa surda, porque ela vai perceber o medo em você, certo? Porque ela é visual. Tem um casal de amigos e ele é surdo, a esposa é ouvinte. E ela fala que ele percebe um mosquito mesmo, ele não ouvindo, e não vendo o mosquito. Mas se o mosquito estiver assim, ó, voando na lateralidade dele, pode estar longe, ele consegue perceber. Então, imagina se ele não pode perceber o nosso medo de conversar com ele. Ah, e ainda não sei muitos sinais. Como que eu vou me comunicar? Aviso surdo que você ainda está aprendendo. Você faz assim, ó. Eu, Libras, aprender. Esse é a sinalização, certo? Então, Libras, eu, aprender. Ele entenderá, certo? E com certeza ele te estimulará. Sempre usa as expressões faciais para deixar bem clara a sua comunicação, para falar um sentimento de alegria, para falar um sentimento de tristeza, um sentimento de dor, sofrimento, admiração, etc. Tudo você demonstra através da sua expressão facial. Quando o surdo estiver acompanhado de um intérprete, por favor, conversa com o surdo. Conversa com ele aqui. E o intérprete vai fazer para o surdo a modalidade Libras. Você conversa com ele aqui. Mesmo que você não saiba Libras, mas você olha nele, conversa com ele. O intérprete está te ouvindo, e aí o intérprete passa, porque o surdo tem percepção, ele tem a visão, ele consegue te olhar e consegue olhar o intérprete, certo? Mesmo tendo duas pessoas aqui diferentes, ó, tá você aqui, tá o intérprete aqui. Ele vai olhar você, e aí ele vai olhar o intérprete traduzindo para ele. Comunidade surda. Vamos lá para nós entendermos um pouquinho da comunidade surda. Ela é integrada por surdos, ouvintes, usuários da língua de sinais, pelos familiares, e todos com o objetivo de disseminar a língua, a cultura, lutar pelos ideais e direitos desse grupo minoritário, porém, no Brasil nós temos, acho que o último censo, 10 milhões de surdos, certo? Então, eu acho que dá quase 5% da nossa população brasileira, né, gente? Então, tem muito surdo aí para você conversar. É um espaço aqui, ó, voltando dentro da comunidade surda, ó, é o espaço coletivo, onde surdos compartilham sua língua e cultura, valorizam as diferenças e, ao mesmo tempo, enfatizam possibilidades de vida enquanto sujeito surdo. E aí descarta qualquer ideia de clínico ou de deficiência. Ele está inserido ali, ele tem certeza do que ele é, então ele não é deficiente auditivo, ele é surdo, ele se assume ali
E essa comunidade que integra um grupo linguístico-cultural distinto da maioria linguística do seu país de origem, como aqui no Brasil. Essa comunidade, ao longo do tempo, construiu uma cultura própria, centrada, principalmente na sua forma de comunicação, que é a Libras. Isso. Povo surdo, mundo surdo, o que é? Vamos lá agora que nós entraremos para restringir-se apenas a pessoa surda que faz uso da língua de sinais e possuem identidade surda e se identificam com a cultura surda, certo? Diferentes identidades surdas. Essa, a Gladys Perlin, é uma figura lendária e ela é conhecida como uma das maiores especialistas brasileiras na temática da surdez. Ela possui graduação e licenciatura em teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, se formou em 1987. Ela fez mestrado em 98, doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2003. E é a primeira surda a obter o título de doutora no Brasil. Eis aí, olha aqui, apresento para vocês Gladys Perlin. Viram? Quem disse que o surdo não pode fazer nada? Mas por que ela chegou a esse nível? Porque ela teve pessoas como você que está aí, prestando atenção nessa aula, que pode auxiliar o teu companheiro que está na escola, o teu amigo, o teu colega de trabalho, certo? Você pode fazer a diferença. Vamos lá. Para a Gladys Perlin, o conceito de identidade. A identidade não é inata, está em constante modificação, partindo da descoberta da afirmação cultural, em que um certo sujeito se espelha no outro sujeito. Identidade surda ou política. Segundo ela, pessoas com a identidade surda plena geralmente são filhos de pais surdos e eles se aceitam como surdos. Lutam por seus ideais, direitos, inclusão na sociedade, não sentem vergonha de ser surdo e eles se deixam expor naturalmente. Temos aqui também a identidade híbrida. É uma pessoa que ela nasceu ouvinte e aí, posteriormente, ela se torna surdo. Eu interpreto para uma senhora, ela tem acho que 65 anos, e ela foi ouvinte a vida toda. Somente há 10 anos ela perdeu a audição por conta da labirintite, e ela é surda profunda, não ouve nada, nada, nada. E então, olha o que aconteceu com ela. Ela tem a identidade híbrida. Por quê? Porque aí ela conheceu toda a língua portuguesa, ela escreve super bem, né? E ela fala muito bem. E quando ela se tornou surda, ela foi obrigada a aprender a Libras. Tudo para ela foi novo, certo? Então, daí ela veio, ela conheceu a cultura surda, e aí ela está sendo conhecedora da língua de sinais, aprendendo ainda. Ela fala que todo dia ela aprende um pouquinho. E aí ela mantém uma relação amigável entre as duas culturas, tanto como ouvinte, como com a cultura surda. Temos aqui uma identidade flutuante. Pessoas surdas que têm dificuldade da identificação em um dos grupos definidos. Aí ele não sabe se ele fica junto com os surdos ou se ele fica junto com os ouvintes.
Porque quando ele está em meio a estes ouvintes, ele está disfarçando a surdez. E quando ele está no meio dos surdos, ele age naturalmente, ele procura ser como um surdo. E aí sentem-se inferiores aos ouvintes, o que ocasiona depressão e mesmo suicídio, certo? Quantos estão na identidade flutuante? Então, é o caso que eu disse para vocês lá no início da nossa aula. Se nós, ouvintes, que temos meios de estar em comunicação com várias pessoas, muitos estão em depressão, então o que você imagina da pessoa surda que está lá trancada no mundinho dela? Mesmo que ela saia, mesmo que ela vá para muitos lugares. Mas é gostoso nós sentarmos em roda de amigos, bater papo, jogar conversa fora, não é gostoso? Então, para o surdo também isso é muito importante. Mas se dentro da própria casa ele não tem isso, o que ele faz? Muitas vezes, o que nós vimos aqui, depressão e outros que procuram o suicídio como meio de aliviar todas as dores e inferioridade que ele está passando. Temos outra identidade aqui, que é a identidade embaçada. Já o próprio nome diz, né, gente? Inconformados. Pessoa surda, desinformada, tem dificuldade de aprendizagem, não conhecem a língua de sinal e a língua oral, né, que é escrita da língua portuguesa para eles. Ele tem uma alta limitação de comunicação, nem na cultura surda, nem na cultura ouvinte. Ele vive isolado, sem comunicação. Não consegue nem mesmo falar o nome dele, a idade, onde ele mora. E os comportamentos e a aprendizagem dele é sempre determinada pelos ouvintes. Certo? É a família que vai ali mediando o que é que ele tem que fazer, ou precisa, ou deixa de fazer. E temos a identidade de transição, que é o quê? É uma pessoa surda que é filha de pais ouvintes. Aí ela aprende com dificuldade a língua oral, que é a oralização. Ela fala e ela faz leitura labial. E aí, ao longo do tempo, ela vai e descobre a língua de sinais. Quando ela começa a idade escolar, e aí ela vai para a escola, ela é acompanhada por um tutor, né, que vai apresentar a língua de sinal para ela. E aí ela começa a dar preferência em conviver com a comunidade surda e com a sua cultura, e rejeita a cultura ouvinte. Isso é muito comum de acontecer. Muito, muito, muito. Certo? Mas aí ela consegue se comunicar dentro da cultura surda, dentro da comunidade surda, olha lá, fica feliz da vida, se comunica super bem. E nós temos a outra identidade, que é a diáspora, que são pessoas surdas que se mudam de um país para o outro, ou até mesmo de um estado para o outro. Por quê? Tem o regionalismo na língua de sinal, né? Mesmo na Libras, nós temos o dicionário Capovilla, como vocês já viram lá acima, né? Que eu já citei. Nós temos o dicionário Capovilla. Eu não tenho a última atualização, mas eu acho que nós estamos com uma média, acho que de mais de 22 mil sinais. Mas o que acontece? No Brasil, um exemplo que eu dou sempre, nós temos mandioca, macaxeira, aipim, né? Nós falamos para o mesmo alimento. Dentro da Libras acontece a mesma coisa. Mudando para o outro país, então, é muito mais complicado. Mas, às vezes, mesmo aqui mudando de um estado para o outro, mudar, né, de um estado para o outro, acontecerá isso. Por quê? Porque chegará o regionalismo, aquela comunidade ali daquela região falará muitos sinais
diferente, né? Falará aqui, ó, sinalizará diferente, e aí começa a ter que aprender. Então, mas para quem já aprende, é somente um acréscimo, né? Não fica tão perdido no mundo. Vamos ver se nós finalizamos, e temos aqui a identidade intermediária, que é a pessoa surda que nega a identidade surda, e aí ela luta para integrar ao ambiente ouvinte, tentando viver igual, oralizando, faz uso do aparelho auditivo, não aceita a língua de sinais. Elas são pessoas perdidas. Aí elas não se encontram como ouvinte e também não se encontram como surdo. Por quê? Elas apreciam a cultura ouvinte, porém não ouve com legível, né? Não tem uma audição nítida, e também por não ter uma audição nítida, precisa do aparelho, ela também não assume a identidade surda. Então, essas pessoas acabam tendo um conflito mesmo. É muito difícil, gente. Certo? Então, nós temos que sermos amigáveis, né? Identifica aí na tua região, tenta ter os olhos voltados para esse povo. A identidade surda não é estável e percebemos que está em constante mudança. As identidades são complexas, diversificadas, pois os surdos não podem ser um grupo com identidades homogêneas, algo único, certo? Não tem um grupo só, são vários, né? Surdo ou deficiente auditivo é no caso da pessoa que está aqui, ó o deficiente auditivo. Esse é o deficiente auditivo. E aí é a dificuldade de ouvir. Deficiente auditivo tem a capacidade de percepção normal dos sons, porém eles são diminuídos. É considerado parcialmente surdo, e o termo utilizado por profissionais da área de saúde é o termo patológico, é visto como portador de uma patologia localizada, e aí é uma deficiência que precisa ser tratada. Talvez com cirurgia, tem o implante do aparelho coclear, né, colocado dentro da cabeça, talvez sendo deficiente auditivo, tudo com exames, tudo bem sério, né, bem certinho, talvez seja possível a pessoa ter a audição aí normal. E temos a surdez, que é a impossibilidade de ouvir. E temos o surdo, que é o indivíduo cuja audição não é funcional na vida comum. A surdez não implica necessariamente em deficiência neurológica ou mental. Certo, gente? É uma pessoa normal. Somente não tem o sentido da audição. Nós temos 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. O surdo é o indivíduo que não tem o sentido da audição, mas é a pessoa aí, ó, normalzinho, perfeitinho. Doenças que podem levar à surdez: meningite, rubéola, otite, entre outras. Por isso que os médicos se preocupam muito quando tem um bebezinho recém-nascido, aí leva, examina. Ai, tem dor de ouvido. Eu não sei como muitas pessoas da nossa população não ficaram totalmente surdos com aquelas
curas, né, caseiras de aquecer azeite, espremer alho, colocar. Talvez muitas pessoas ficaram surdas por conta disso, né? E era da questão de dor de ouvido. Por quê? Às vezes não tinha como recorrer a um médico. Então, aqui, a maioria essas doenças aqui são as que provocam a surdez. Dinâmica. Teremos uma dinâmica. Olha aqui. Surdos e ouvintes tendo esse compartilhamento de informações e vamos que vamos levando a nossa vida. Aqui algumas referências, né, da onde vieram as bases, os estudos. E por hoje é só. Vou finalizando por aqui. Talvez essa aula não tenha o tempo todo completinho, mas ela é uma aula muito importante, certo? Importante. Ah, eu vou lembrar de tudo? Não, provavelmente não, certo? Mas não se preocupa, vai aí lutando, trabalhando, ó, se esforça, aprenda, estuda, que você consegue memorizar. E nós vamos ficando por aqui. Tchau! Até a nossa próxima aula. Beijo, beijo, forte abraço. Fiquem com Deus.